Depois de descobrirem, né, que Luísa Helena está morta, a família espera que o namorado dela, suspeito de cometer o homicídio, pague pelo crime. Só justiça, não se pede. Mas que é só justiça. Que graças a Deus ele já foi pego mesmo, né? E ele fica um bom tempo lá. Ele paga tudo que ele fez com ela, né? Dor, desespero. Foram 10 dias de angústia, desde o desaparecimento de Luísa Helena Pereira, de 38 anos, até a morte ser confirmada e o corpo encontrado. A família está chocada. Luísa era quem cuidava do pai, que é idoso. Ela deixou 3 filhos, de 20, 17 e 11 anos. A informação é que na sexta-feira, quando a mulher desapareceu, os filhos não estavam aqui na casa dela, que fica bem ao lado da residência do pai. A polícia ainda precisa esclarecer vários pontos dessa história. Luísa participava de uma confraternização na casa da irmã, aqui perto, na noite de sexta-feira, dia 6 de maio. Ela desapareceu ao deixar, então, a residência da irmã. Para a família da Luísa, essa história ainda precisa ser melhor esclarecida. O pai disse que na noite de sexta-feira ele estava aqui na residência dela, muro a muro com a casa da Luísa, e a família não ouviu nenhum barulho, né? Nenhum pedido de socorro, nenhum barulho, nem mesmo dos animais, dos cachorros que a Luísa tinha aqui na residência. Para mim foi dentro do carro, aquele safado, ele não chegou aqui em casa com ela. Vocês acham que ele não veio na sexta para casa com ela? Não, não veio não. Joaquim Francisco Bispo, companheiro de Luísa, foi preso no último domingo em Paranã, no Tocantins, escondido em uma região de mata. A informação é que o homem confessou ter matado a mulher e levou os policiais até a chácara dele, onde escondeu o corpo da vítima em uma cisterna. O local passou por perícia na manhã desta segunda-feira. O suspeito foi levado para o 4º Distrito Policial de Aparecida. O advogado dele confirmou que Joaquim cometeu o crime por ciúmes. Ele agiu na emoção, no ciúmes, entendeu? Mas ele não queria esse resultado. O homem já tinha mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia. Olha, infelizmente a Luísa Helena foi encontrada morta. O desfecho vocês acompanharam em primeira mão com a Rosane Ferraz aqui ao vivo ontem. Mas o inquérito ele precisa ser encerrado e concluído com robustez, eu tenho certeza, pela Polícia Civil. E a Rosane traz agora as últimas informações desse caso. Bom trabalho, Rosane, é com você. Obrigada, Lucílio. Então, aí, dúvidas da família e detalhes deste crime considerado aí pelos policiais como bárbaro, a polícia já tem sim. Estou aqui ao lado da delegada Luísa Veneranda, que conduziu essas investigações que resultaram na prisão desse assassino e na localização do corpo, viu? Assassino que permaneceu pelo menos 5 dias escondido em uma mata lá no Tocantins, que ocultou bem o corpo dessa companheira. Delegada, como foi a dinâmica desse crime que a senhora disse foi um crime bárbaro? Telespectadores, boa tarde, boa tarde. Então, o primeiro DP de Aparecida de Goiânia recebeu essa ocorrência inicialmente como um registro de desaparecimento, né, na segunda-feira, logo após o Dia das Mães. Os familiares foram ouvidos imediatamente. Nós já começamos a diligenciar, tomamos conhecimento de que ele estaria no estado do Tocantins. Então, a partir desses elementos que foram apurados pelos agentes de polícia do primeiro DP, eu já representei pela prisão temporária dele. Nós representamos na quinta-feira. A decisão judicial saiu na sexta. Nós, do primeiro DP de Aparecida, nos deslocamos até o estado do Tocantins, né? Ocasião em que, ao chegar no estado, 10 horas depois, nós descobrimos que o Joaquim já havia saído do local inicial de esconderijo. Então, nós fizemos diversas diligências e conseguimos, depois de horas, né, de uma verdadeira caçada, efetuar a prisão dele em um esconderijo no domingo, por volta das 10 horas da manhã. Delegado, nós temos até imagens que mostram o momento ali que ele
leva a polícia, né, até o local onde ele ocultou esse corpo. Durante essa prisão lá no Tocantins, ele contou como ele matou a Luísa? Sim, logo após a prisão ele confessou, ele informou que havia esganado, né, a vítima após uma discussão ali, uma crise de ciúme, e nesse inteirinho ele informou que levaria a nossa equipe até o local, né? O que aconteceu? A Luísa e Joaquim foram para uma festa na casa do irmão da Luísa, uma confraternização de família, ingeriram bebidas alcoólicas, né? E durante essa confraternização, o Joaquim chegou a querer ficar pegando no celular dela, foi interrompido por ela, ela deixou muito claro que não estava gostando daquele comportamento, né? E nesse inteirinho ele foi no banheiro. Nesse momento, a Luísa compartilhou com a cunhada que ela não estava mais aguentando, que o Joaquim era muito ciumento, muito possessivo, que ela estava cansada daquilo e que tão logo ela saísse lá da casa deles, ela iria conversar com ele para terminar a relação. A relação era relativamente curta, né? 8 meses só. Não deu tempo, delegada. Horas depois ou talvez minutos depois ela pode já ter sido morta. O que nós apuramos, né? E, inclusive ele confessou em interrogatório. Eles saíram da casa desse irmão, se deslocaram até a casa onde eles moravam, começaram a conversar. Durante essa conversa, ele teve uma crise de ciúme, o momento em que ele esganou a vítima, e quando soltou, ela já caiu no chão, né? Num primeiro momento, ele achava que ela havia só desmaiado. Ele falou que ele decidiu colocá-la no carro, se deslocar com ela até Cristianópolis, local em que ele tem uma chácara. Nessa chácara, por volta das 5 horas da manhã, ele chegou a dar um banho frio na Luísa, porque ele esperava que ela melhorasse após esse banho. Ao perceber que ela não estava melhorando, ele, na versão dele, apresentada em interrogatório, decidiu levá-la até um hospital em Bela Vista. No meio do caminho, ele ficou sem gasolina, ele parou no acostamento, comprou gasolina e, ao retornar, ele percebeu que o pescoço da Luísa já estava lateralizado e que ela estaria muito fria. Foi nesse momento que ele falou que ele identificou que ela estava morta. Essa é a versão dele, mas a polícia acredita nessa versão? A polícia busca novos detalhes. Ele pode ter matado ela ainda dentro do carro? Nós precisamos realmente concluir as investigações, né, juntar todos os elementos para saber se houve essa versão de que ele teria tentado levar ao hospital. Fato é que depois que ele identificou que ela não estava mais viva, ele retornou para a chácara em Cristianópolis, né? Colocou o corpo da Luísa num carrinho de mão, ele deslocou esse corpo até uma área mais longe da casa, distante, de mata fechada, com árvores. Então, assim, é um local que, num primeiro momento, a gente não tinha conseguido localizar, a família não tinha conseguido localizar, ele escondeu um local longe da casa. Era uma vala, um poço, uma cisterna, o que era aquilo ali? Isso, segundo ele, foi uma cisterna que ele começou a cavar em 2019, né? Por isso ele sabia desse buraco e aí ele levou ela até o local com um carrinho de mão e jogou o corpo dela nessa cisterna. Caso esclarecido, né, delegada? Sim, esclarecido, e queria ressaltar que todo esse trabalho foi desenvolvido pelo 1º DP de Aparecida de Goiânia. Foram horas incessantes de trabalho. Nós contamos com a colaboração da polícia do estado do Tocantins, que também deslocou equipes para nos dar apoio. Então foi um trabalho de inteligência, de integração, né? E muito louvável, porque nós conseguimos dar uma resposta para os familiares no prazo aí de uma semana, de um caso difícil, bárbaro, chocante, mas a gente conseguiu pelo menos responder, né, o local onde a Luísa estava e, por consequência, também prender esse criminoso bárbaro. A Luísa, que agora o corpo dela está sendo enterrado lá em Aparecida de Goiânia. Obrigada, delegada, pelas informações. Eu volto com vocês. Obrigado, tá, Rosane Ferraz, pelo trabalho, pelas informações, e agradeço também a toda a equipe do 1º DP por esse excelente trabalho. Delegada Luísa Veneranda tem o mesmo nome da vítima. Quis Deus que ela fosse a mulher que comandasse essa investigação.
Pois é, recapitulando rapidamente o que foi dito pelo suspeito, começa-se uma discussão, ele tem uma crise de ciúmes, esgana a companheira, mas acha que ela havia apenas passado mal. Descoberta a morte, ele oculta o corpo. Lamentavelmente que o horário e em respeito aos nossos telespectadores, não podemos dizer tudo aquilo que merecia ser dito.